podcast Giro Temático ABTCP, o programa que fala sobre as principais tendências e assuntos de interesse ao desenvolvimento do setor de base florestal. Está começando agora e a nossa primeira edição vai falar sobre o tema startups. Nós temos aqui como convidados hoje o Paulo Mancinelli, da Suzano, gerente executivo florestal da Suzano. Olá, Paulo, tudo bem com você? Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês e com toda a turma da BTCP e do Papel. Obrigada, Paulo. Estamos aqui também com o Rafael Magri, um dos fundadores da startup RD3 Digital. Olá, Rafael, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Estamos muito felizes em poder participar desse podcast e debater um pouquinho informações sobre startup e o negócio. Sim, é um assunto muito interessante, né, que cresceu muito essa proximidade com o setor de celulose e papel, base florestal. E também está aqui conosco a Thaís Santi, que é repórter e uma jornalista que trabalha comigo aqui como editora assistente nos nossos podcasts ABTCP. Olá, Thaís. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a participação de vocês e desejo uma boa condução aí da nossa entrevista. Muito obrigada. Isso aí, Thaís. Então vamos em frente aqui, começando o nosso programa, falando sobre startup, né? Startup é um conceito aí, né, de empresa, muitos definem como uma empresa, o mais assim, uma empresa inovadora, né, um modelo de empresa que é criada num ambiente também de alto risco e que é uma ideia nova que se coloca para se desenvolver, então muitas vezes elas têm o suporte, né, dos investidores anjos, tem diversos tipos de startups também, a gente vai conhecendo aí a partir dos próximos giros temáticos, né, e é uma empresa que nasce de uma ideia diferente, né, escalável, em condições de extrema incerteza, e que entra aí no mercado, principalmente ganhando força, né, na chamada época onde se teve a bolha de internet, bolha.com, e aqui no Brasil ela ganhou mais proximidade ainda com o setor nesses últimos anos. Então nós vamos começar conversando um pouco aqui com os nossos convidados sobre qual o melhor conceito para se definir uma startup. Paulo, por favor, você primeiro poderia falar pela Suzano assim para vocês, né? Como que vocês internamente tratam o tema e o definem? Claro. Para mim, uma startup é uma empresa que tem foco em alguma inovação, em algo que a gente consiga ter disrupção, muitas vezes em conceitos que nós temos, operações que nós já executamos, fazer alguma coisa revolucionária e diferente, e que tenha escalabilidade, que a gente consiga fazer pequenos testes e crescendo junto. Eu acho que ela tem pouco a ver com o tamanho da empresa. Eu já vi grandes empresas também que têm uma capacidade de se comportar como uma startup, que têm ideias como uma startup, ou que têm departamentos que se comportam da mesma forma. Então, para mim, o que faz mais diferença é o mindset, para usar uma palavra bastante utilizada hoje em dia, mas a capacidade de você pensar diferente, de você pensar adiante, de você pensar no futuro, e de você estar disposto a fazer um investimento, começar pequeno e melhorando isso até que ele se torne algo realmente diferencial para as empresas que vão utilizar. Então, para mim, eu acho que é isso e, novamente, acho que tem super a ver com a capacidade de a gente crescer tudo isso, de fazer a diferença para o futuro das empresas, futuro da nossa humanidade também. Nós vamos falar então, agora ouvir o Rafael, né, sobre da RD3 Digital, que é uma das pioneiras no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de realidade aumentada e virtual no Brasil, né? A Suzano, no nosso setor e o nosso podcast, que é voltado ao setor de celulose e papel, conhece bem a Suzano, mas a RD3 Digital é nova aí para muitos, né, dos ouvintes. Mas, Rafael, fale um pouco, você que está, né, desse lado de uma startup, qual a melhor conceitualização ou como vocês tratam essa conceitualização de startup? Já foi bem dito aí o que é uma startup, né? É legal a ideia de mostrar essa visão de dentro de uma startup, né? Como que se forma uma startup, né? E a gente tem como cultura, a startup ela já nasce de uma cultura na formação do próprio time que vai compor essa startup, né? Então a RD3 tem uma cultura de ter um time sempre ligado em tudo aquilo
que tem de inovação no mercado, né? Então a gente estimula internamente que o nosso time de criação, o nosso time de desenvolvedores estejam sempre ligados, de certa forma, no mercado e em todas as tecnologias que estejam surgindo, né? Então, para a gente realmente conseguir ser uma startup, lançar produtos que tenham uma capacidade escalável, que seja disruptivo, que vá fazer diferença no negócio, para a gente poder chegar nesse objetivo, a gente precisa realmente ter uma empresa, uma startup com a cultura realmente de inovação, de tecnologia, de um time engajado em buscar inovação, em estar se desenvolvendo, evoluindo sempre, né? Aí sim a gente consegue ter aí alguns ingredientes necessários, tanto a capacidade técnica para poder desenvolver as coisas e principalmente a capacidade lúdica, criativa de realmente ver coisas disruptivas que ninguém está vendo, né? Então a gente sempre estimula e desenvolve uma cultura interna para a gente conseguir estar sempre com o espírito mesmo de startup buscando a inovação de forma escalável, né? E, caros ouvintes, o nosso programa, né, a ideia aqui do nosso programa é de iniciar com esses convidados exatamente, partiu aí do resultado, né, da 4ª edição do programa Intensive Connection Latam, que é realizado entre a Agtech Garage, que é o maior hub de inovação especializado no agronegócio da América Latina, do qual a Suzano participa. Né? E nesta edição do programa, mais de 200 startups latino-americanas se inscreveram para participar dessa seleção, na qual a Suzano vinha buscando soluções para garantir sustentabilidade de operações e desenvolver profissionais para trabalhar com a chamada Floresta 4.0, que também é um conceito super novo no setor e que vem crescendo aí ano a ano. E dessas 200 startups, 33 foram finalistas. Dentre estas, no caso da Suzano, foram selecionadas a RD3 Digital, com quem nós estamos aqui, representada pelo Rafael Magri, e também a Uniria, né, que foi uma outra startup selecionada na área de tecnologia, modelo B2B, com foco na indústria, que oferece treinamento e serviços de engajamento profissional. Mas nós aqui convidamos, então, a RD3 Digital para representar uma das selecionadas pela Suzano, e a Suzano, dentro dessa busca que ela estava fazendo, escolheu, né, então, a RD3 Digital. Nós gostaríamos, Paulo, voltando aí com a Suzano, que ele comentasse, né, o que o levou a selecionar a RD3 Digital, né, o que chamou a atenção dentre todas as startups que estavam inscritas, para que ele pudesse colocar aqui por quê, né, e a importância aí dessa startup, o diferencial que foi a RD3 que se destacou dentre as inscritas. Queria também que você explicasse um pouco mais o que é essa busca, né, dessas soluções florestais 4.0. Se você puder juntar as duas. Excelente, não, já respondo as duas sim. Olha, para a gente, a performance dos nossos operadores florestais é uma coisa que faz toda a diferença na nossa competitividade. A Suzano consegue atingir resultados de competitividade porque nós temos operadores em centenas de máquinas florestais que estão operando enquanto nós estamos conversando aqui, com a máxima destreza, cuidado, manutenção dessas máquinas. Esse é o segredo para um dos nossos segredos para a nossa competitividade. E aí, dado o contexto de desafio de mão de obra nesse mercado florestal, a gente tem buscado soluções do desenvolvimento desse profissional florestal, olhando para o presente, mas também olhando para o futuro do desenvolvimento dele. Os principais objetivos nossos são transformar esse modelo de formação dos operadores e mecânicos de máquinas florestais, a gente utilizar cada vez mais tecnologia para capacitá-los, e com foco, principalmente, de a gente aumentar a produtividade do trabalho deles, aumentar a segurança do trabalho deles, fazer uma gestão dessa capacitação, que a gente possa medir a efetividade, gerenciar esse processo de aprendizagem. O modelo que a gente utilizou no Intensive Connection, para nós ele tem um diferencial em relação aos demais, que é o apoio que a Agtech Garage dá para a gente na seleção e prospecção dessas startups. Como vocês mesmos falaram, são centenas de startups, muitas vezes, que nos procuram, e a organização desses pitches com os critérios, métricas claras, desenho, acompanhamento de uma POC e todo esse suporte jurídico ajuda a gente demais a poder fazer esse trabalho que, sem ele, seria um trabalho muito mais um one-on-one, o nosso modelo antigo, de ficar buscando empresas, telefonando para empresas e falando com cada uma delas. Nesse caso em específico, foi muito bom o trabalho na Intensive Connection. As duas empresas apresentaram cases para a gente de aplicação industrial e florestal, com métricas de acompanhamento de performance,
utilização de ferramentas de realidade virtual, realidade aumentada, com modelos de gamificação, que atendem às nossas expectativas sobre todo esse projeto. Tanto a Onília quanto a RD3, elas mostraram essas ferramentas de treinamento que são diferentes do que a gente faz hoje na Suzano e que proporciona ao profissional que está sendo treinado uma imersão no ambiente virtual que simula de forma realista o cenário das operações em campo, tanto dentro ou fora da máquina florestal, levando em consideração as características da floresta, particularidades de cada tipo de equipamento que ele está operando. Então, nós estamos muito contentes, muito animados para trabalhar com essas empresas e cujas tecnologias chamaram muito a nossa atenção e realmente trazem, como o Rafael falou muito bem, a disrupção, a repetitividade, que é muito importante, que a gente cria um modelo que possa ser replicado para todo o Brasil e que tenha uma escalabilidade. Nosso sonho é que isso possa ser a realidade muito mais próximo do que a gente imaginava em treinar esses operadores que nos últimos 98 anos de Suzano não eram treinados dessa forma. Correto, Paulo, muito interessante, né? E esse conceito trabalhado hoje, né, da Floresta 4.0, dentro de tudo que nós vimos aí desenvolvendo no setor, em tecnologia, que há tantos anos, a Suzano aí, por ser tão tradicional aí no setor, né, tantos e tantos anos juntas. E vamos ouvir um pouquinho do Rafael também, né, Rafael? Quando você foi aí tão demandado, né, para apresentar soluções, como foi esse desenvolvimento da ideia? O que também chamou a atenção de vocês aí no que a Suzano estava buscando? Bom, primeiramente, assim, foi a primeira vez que a RD3 Digital participou de um processo como esse, e a gente ficou muito surpreso, assim, com a qualidade, com a condução, com a organização, né, do Intensive Connect, e foi muito legal, assim, para nós, né. Consequentemente, assim, uma honra para a gente poder discutir tecnologias para uma empresa como a Suzano, né? Então foi bem, a gente ficou muito motivado com a oportunidade. E nesse processo a gente vê hoje em dia muito se falando sobre metaverso, sobre outras tecnologias, o mercado de tecnologia, digamos assim, voltado para a metaverso aumentada, virtual, enfim, ele é um mercado que está se expandindo demais, né? E a oportunidade que a gente tem de iniciar um processo com uma empresa como a Suzano e justamente conseguir evoluir a forma de capacitação dos operadores, dos mecânicos nas máquinas florestais, sabe, aumentar essa segurança nas atividades operacionais, gerenciar essa capacitação, né? Então, isso tudo, através da tecnologia de realidade aumentada, virtual, etc., ter a oportunidade de poder debater e desenvolver projeto com essa característica, para a gente foi, assim, muito legal. A gente já tinha experiência com isso, mas, assim, a possibilidade de se criar uma engrenagem que a gente consiga capacitar essas pessoas e a gente consiga evoluir isso, né? Porque quando a gente fala de, vamos supor, metaverso, a gente sabe que é um conceito ainda que está em produção, que está em desenvolvimento, não é nada, é algo que vai ser a médio e longo prazo ainda. Só que a gente consegue hoje já entender que o mercado já está se mobilizando com relação a isso, né? Então, a gente desenvolver um ecossistema voltado para a Suzano, com esse compromisso, né, de desenvolver e capacitar os operadores, potencializar o processo de aprendizado, de aprendizagem de mecânicos. Isso tudo a gente pode amanhã implementar no mundo metaverso que está sendo criado, né? A gente sabe que o Facebook contratou mais de 10 mil pessoas para iniciar a produção do metaverso do Facebook. Amanhã, quando tiver um ecossistema um pouco mais sólido, um pouco mais definido, a gente consegue incorporar dentro de um metaverso tudo isso que a gente está desenvolvendo hoje. Então, é o início de um processo, é um primeiro pé, digamos assim, para se desenvolver um ecossistema em realidade virtual e aumentada que pode ser inserido posteriormente numa plataforma metaverso, né? Então, a gente está muito contente, né? E ter o respaldo de uma empresa como a Suzano para a gente foi realmente algo encantador para nós, né? Então, a gente está bem feliz com a oportunidade. Tá certo, Rafael. Ô, Paulo, gostaria de voltar com você aí. A Suzano, ela é uma gigante, né? Eu falo a poderosa Suzano aí no setor que cresceu e continua crescendo. Agora lá o projeto Cerrado, tudo isso. Qual que é esse desafio, né, para vocês e quanto que
que as startups hoje vêm contribuindo aí nessa área, a área que você gerencia, nessa parte florestal. Como que é isso dentro de uma gigante como a Suzano, dentro da gestão? Olha, eu vou começar falando pelo setor florestal, então, e dando um pouco da dimensão da oportunidade que a gente tem de trabalhar com a RD3 e com a Unire. A Suzano, em 2022, a gente tem uma previsão de treinar 844 novas pessoas. Então, eu brinco que é uma pequena faculdade que nós temos, né, de formação de pessoas. Com E mais certeza. 1.360 colaboradores que serão reciclados ou acelerados em sua performance através de produtividade nessas operações florestais. De novo, eu estou falando só das operações florestais. E acho que as duas empresas selecionadas, pela experiência que elas já possuem, as ferramentas, elas vão contribuir muito para a aceleração desse modelo atual de formação de profissionais. E a nossa expectativa é que a gente consiga ter um treinamento mais competitivo, com mais rápido desenvolvimento, disponibilização de mão de obra capacitada para as nossas operações, um curto espaço de tempo e um menor desembolso nesse processo todo de formação. Então, tudo isso se transforma em valor para a gente em ações como essa, através de startups. Então, acho que a gente tem tudo aqui para ser um case prático de diferencial competitivo da Suzano na capacitação dos seus profissionais e, como eu disse anteriormente, um profissional que opera 10% mais rápido uma máquina com mais destreza é 10% a mais de madeira gerada, por exemplo, no processo de colheita. Então faz muita diferença, é um benefício na veia para a gente, porque a gente está tão animados com isso. Quando a gente pensa no nosso setor industrial, o qual eu não faço parte, mas posso comentar a respeito, a gente também tem feito, por meio de tecnologias como Analytics, Big Data, inteligência artificial, com que toda a cadeia de produção da Suzano esteja conectada. Por exemplo, na indústria, a gente desenvolveu uma solução de machine learning que contribui para otimizar o calor liberado das caldeiras e funcionamento das turbinas de geração de energia, maximizando essa energia gerada para a unidade industrial e que é energia limpa. Tudo isso através de trabalhos junto com startups e o poder aí da ciência de dados. Toda essa experiência tem levado a gente a refletir que a implementação de uma transformação digital na indústria, na floresta, na logística, cada vez mais necessário, um processo contínuo, e o qual é a única alternativa que nós vemos para que a gente consiga acelerar no tamanho das nossas ambições algumas transformações dentro da empresa. Tá certo, Paulo, né? Com toda essa demanda aí, né? O mundo virtual e o mundo real, né? Um tem que cada vez mais aí contribuir com o desenvolvimento aí que nós precisamos, né? Nesse mundo presencial, precisamos de toda essa tecnologia virtual e toda essa digitalização aí para que funcione, né? Num timing como um computador, né? Como nosso cérebro mesmo tem limitações, né? Mas parte do processo aí da digitalização, ela acelera em muitas coisas. O mundo, a gente tem a visão de que o mundo está cada vez mais rápido em tudo isso. Então, se a gente não fizer alguma coisa diferente, o que nós fazíamos há 10 anos atrás não cabe mais. Então, essa busca incessante nossa por parcerias, por aprender sobre digitalização, que vai além do nosso core business, onde a gente tem empresas parceiras que têm conhecimento, que têm pessoas, que têm perfil para esse tipo de coisa, essas parcerias para a gente são fundamentais. Sim, com certeza, né? Juntos somos mais. Thaís, você teria mais algumas perguntas aí para colocar? Eu queria, na verdade, aqui, por curiosidade, falar com o Rafael, como é que você imaginava, assim, que fosse ter essa virada nesse processo de digitalização nesses 2 últimos anos, como aconteceu, né? Ele que vocês são precursores em realidade aumentada, né? Eu estava visitando o site de vocês com inúmeros cases, então a demanda das empresas cresceu muito. Se você pudesse comentar um pouco. A gente está no mercado há 9 anos, desenvolvendo tecnologias, né? Muito na esteira da realidade aumentada e virtual. A RD3, nós lançamos o primeiro aplicativo do Brasil de realidade aumentada, foi nós que lançamos, né, para o mercado imobiliário. Então, a gente está aí desde o comecinho, digamos assim, mergulhado no mercado de tecnologia, né? Então, a gente acompanhou muito isso, né? Então, hoje a gente teve todo o acompanhamento da realidade aumentada, por exemplo, que dependia muito de hardwares, né? Então, conforme os aparelhos de smartphones foram melhorando, foi sendo possível desenvolver mais projetos complexos e com mais qualidade, né? Porque depende muito de hardware, né? Nesse caso. E a gente teve as gigantes da comunicação desenvolvendo sistemas exclusivos, né, para a realidade aumentada, como Apple, Google,
Facebook, que desenvolveram sistemas exclusivos, né, de realidade aumentada, deixando o estudo muito mais orgânico e intrínseco mesmo na utilização, né, das pessoas através de smartphones e tablets, né? E a realidade virtual, ela é uma tecnologia que ela voltou com muita força desde que o Zuckerberg falou no ano passado a pivotagem do Facebook para a Meta, né? Então, a realidade virtual, os óculos, ele também todo mundo já conhece, né? Com certeza alguém em algum momento já teve algum tipo de experiência e tal, mas ele ganhou um protagonismo muito grande quando desses gigantes, no caso um Facebook da vida, pivota toda a sua estratégia como empresa para o metaverso e começa, de certa forma, a subsidiar, né, a potencializar e a desenvolver muito a vazão de óculos de realidade virtual para as pessoas. Então, hoje a gente tem um óculos excelente que custa $300 e muito porque o Facebook está subsidiando para que isso esteja em todos os lugares, né? Porque faz sentido muito no metaverso você ter experiência através da realidade virtual, né? Então, quando a gente fala de todo esse movimento que o mercado tecnológico vem passando nos últimos 2 anos, né? A gente, por apaixonados em tecnologia e por viver disso, a gente está sempre realmente acompanhando, entendendo. Então, assim, hoje está se formando uma indústria em torno do metaverso. Então, quando eu falo de formar uma indústria em torno do metaverso, inclusive saiu uma matéria, acho que essa semana, na Forbes, falando sobre metaverso, acho que se não me engano, no dia 10, e falando sobre a indústria que está se formando em volta do metaverso. E quando eu falo de uma indústria, eu falo de uma indústria de 4 trilhões de reais até 2024. 4 trilhões de reais até 2024. Então, é uma nova era que está se formando, né? Quando a gente fala e nessa indústria a gente está falando de realidade aumentada, realidade virtual, de games, de clouds, de NFT, enfim. Mas quando você pensa ali, realidade aumentada, realidade virtual, nisso, esse mesmo estudo fala de em torno de 2 trilhões de reais até 2025. Então, a gente está falando de um universo gigantesco que está se abrindo, por isso que é importante o projeto que a gente vai tocar junto com a Suzano, porque justamente a gente está falando de um pé dentro de um metaverso que amanhã a gente pode integrar com algo que esteja pronto, mas iniciando um processo de treinamento, né, de acompanhamento aí na indústria na floresta 4.0 e em algo que realmente está só se expandindo e vai continuar crescendo cada vez mais. Então são números gigantescos, é um mercado inteiro de tecnologia que está se voltando para isso, né? Então a gente tem muita coisa a se desenvolver mesmo e a gente está muito contente de estar em parceria com a Suzano nesse caso. Quer dizer, então, que a Suzano está indo para o metaverso, digamos assim, Paulo? Eu estou me atrevendo a falar isso, tá? Não é palavra do Paulo nem da Suzano, eu só estou dizendo que, assim, a partir do momento que a gente conseguir desenvolver, explorar esse projeto, de certa forma, quando a gente consegue integrar mais pessoas online através de um óculos, dentro de uma aplicação de treinamento, seja de operador de mecânico, podemos se dizer que é uma espécie de metaverso da Suzano, mas quando a gente fala de metaverso, a gente fala de uma integração de N tecnologias, de N serviços, enfim, mas de certa forma a gente pode dizer que é um pontapé inicial, talvez, né, Paula? Sem dúvida. Você sabe que a Suzano é uma empresa tradicional, com quase 100 anos de idade, e com muito foco nas suas reduções de custos e efetividade no seu trabalho. Acho que a parte do segredo da longevidade da Suzano e crescimento da Suzano é justamente essa busca incansável por reduções de custo. Mas mesmo numa empresa tradicional como a nossa, a gente entende, sim, os pontos do Rafael, suporta isso, e a gente acredita que a gente vai chegar a isso em breve. E a gente gostaria de ter protagonismo nesse aspecto para transformar a nossa empresa e seguir investindo, como diz o Walter Schalka para a gente, um passo de cada vez, mas que a gente vá conquistando isso no curto, médio e longo prazo, a depender da maturidade dessas. Então, talvez para surpresa de alguns, a Suzano tem investido bastante tempo em tecnologias como essa, porque ela acredita no valor gerado que isso vai trazer para a gente em algum momento. Então, experimentar com isso e termos aproximações sucessivas em relação a essa tecnologia
é uma das nossas estratégias para estabelecer esse protagonismo. Gostaria, assim, para os nossos ouvintes, se você pudesse falar como é que está, né, essa parte da estrutura florestal dentro disso, e em que momento esses treinamentos eles vão começar a acontecer, se eles já estão acontecendo, para poder Claro. atualizar nossos ouvintes aí na sua área, né, na área da sua gestão, Claro. sobre esse projeto novo aí que está em construção. Eles já começaram, então a gente está em processo de construção da planta produtiva de celulose, só que o plantio de eucalipto e toda a parte de silvicultura a gente já iniciou há algum tempo. A gente está com um programa de plantio florestal que é o maior que já tivemos na nossa história. Então, o Cerrado se soma a uma base florestal extremamente grande, extremamente desafiador. Então, a gente está com frio na barriga da quantidade de eucaliptos que nós precisamos plantar, e são alguns eucaliptos por segundo que a gente está plantando no Brasil hoje em dia para dar conta da nossa demanda de celulose futura. A gente já começou com esses treinamentos, então a gente tem hoje operadores, ajudantes, trabalhando incansavelmente lá no Cerrado para construir e plantar a base florestal que vai ser consumida em 6 a 7 anos para aquela região. O que nós vamos iniciar agora em 2022 é o treinamento de colheita e logística. Esses sim estão se iniciando agora, então em breve a gente vai ter a contratação dessas pessoas, a chegada de máquinas florestais de colheita, e caminhões, transportes, carretas. Então tudo isso tem sido gerenciado de uma maneira muito boa e muito previsível dentro do que nós precisamos ser para um projeto desse tamanho, e vai dobrar o nosso desafio, porque se a gente já está trabalhando, já treinamos as pessoas para os ambientes de silvicultura, de plantio e cuidado da floresta, agora a gente vai somar-se a isso a necessidade de algumas centenas de pessoas que vão ser treinadas aí para operar essas máquinas florestais. A gente recentemente fechou a compra de todos esses ativos florestais, então eles já estão sendo fabricados pelos nossos fornecedores e em breve serão entregues. Isso se soma a um pouquinho mais de desafios para a gente, com a entrada de tanta gente nova, tantas máquinas novas, para que a gente consiga operar essa fábrica e fornecer a madeira que ela precisa para a maior fábrica de celulose de linha única do mundo. Certo, Paulo. E como é para você, né, gerenciar tudo isso? Eu tenho a sorte de ter um colega, o Rodrigo Zagonel, que hoje tem a responsabilidade de estar lá no Cerrado fazendo isso. Então, eu tenho um papel de apoio para ele sobre tudo isso e muito através daquela equipe, com o nosso suporte corporativo aqui, de fato um orgulho fazer parte de uma história. Não é sempre que a gente tem na nossa indústria a criação de uma fábrica desse tamanho, né? É impressionante para quem visita o tamanho que a gente tem, mais as áreas florestais que se somam ao redor de Ribas do Rio Pardo. É um desafio para a gente que vai além das nossas atividades florestais, é o desenvolvimento de uma região. A gente tem, é muito provável que se dobre o tamanho da população daquela cidade durante boa parte do tempo com a chegada de profissionais. Então tem um desafio de infraestrutura também, de casas. Então, a gente tem um olhar muito amplo para aquela região. Eu acho que é também uma das preocupações da Suzano. A gente está construindo só uma fábrica, a gente está desenvolvendo uma região. Isso traz muito orgulho para a gente, mas também traz muitos desafios. E eu acho que através da competência do Rodrigo Zagonel, da equipe que está lá, e o suporte que a gente tem podido dar, a gente está muito ansiosos para a chegada do momento da ligação dessa fábrica nova. Tá certo, Paulo, e haja desafio, né? E emoção que vem junto com tudo isso. Thaís, você gostaria de colocar mais alguma questão? Eu gostaria só de entender um pouquinho mais como é que funciona a participação, a Oníria e a RD3, se eles vão trabalhar no mesmo projeto ou não, que eu fiquei com essa dúvida, né? Se você pudesse explicar um pouquinho mais. E esses treinamentos já vão funcionar para esse pessoal que vai operar na área florestal do Projeto Cerrado, é isso? Não, talvez pelo timing de desenvolvimento e treinamento de tudo isso, criação dessa infraestrutura, a gente ainda vai avaliar sobre a aplicação sobre essa fábrica nova. Eu te digo isso porque a gente tem, obviamente, uma série de riscos associados com a nova fábrica e, ao mesmo tempo, temos aí uma enormidade de desafios nas fábricas atuais, que talvez não estejam sob a mesma pressão e sob o mesmo timeline que a gente tem. Então, a gente está avaliando isso sob a perspectiva de risco. E com as duas empresas, o momento agora é para a gente poder fazer uma conversa muito mais profunda com elas, tendo passado o Intensive Connection, para que a gente consiga ter propostas e entender o prazo que a gente consegue ter para a formação de tudo isso, a composição financeira desses custos, e aí se entendermos se faz sentido a gente continuar com uma das empresas
ou com a outra para todas as nossas necessidades. Se algumas necessidades de manutenção podem ser preenchidas mais por uma empresa, mas isso tudo vai depender não só da Suzano, mas da RD3, da Unira, de entender ainda mais profundamente as nossas necessidades e o fit das soluções tecnológicas que eles têm. Então, é como se nós estivéssemos iniciando agora o aprofundamento dessas necessidades conosco, quanto tempo isso duraria. Eu só diria que, para o projeto Cerrado, é algo que a gente vê com alguma restrição pelo número de variáveis que a gente tem num projeto desse, e às vezes introduzir uma nova tecnologia que ainda é experimental para a gente sobre isso, talvez não faça muito sentido. Mas a gente não descarta, não. Tudo vai depender das nossas conversas aí com o Rafael, com a turma da Unira, e entender os comos a gente implementa isso, quais são os times, quais são as facilidades. A gente está muito empolgado para aprender mais com eles sobre isso, e aí sim elaborarmos um plano em conjunto. Rafael, e só complementando, o Paulo falou sobre essa questão de redução de prazo. Vocês já estão habituados, né, com essa pressão, né, das empresas, com esse tipo de projeto? O que você pode comentar sobre o modus operandi, né, dessa relação entre startup e empresa? Primeiro, assim, a gente tem um pouco de experiência nisso, a gente sabe o quanto é desafiante e a importância que se tem de ter essa primeira versão em fase de teste, né? Então, a gente está bem preparado para isso, a gente tem um time grande de desenvolvedores, né? E então a gente sabe que é importante ter isso o quanto antes. Nós estamos, só para entender, assim, nós estamos na etapa onde nós recebemos todo o material já da Suzano. Então, esses materiais que nós recebemos, a gente está agora estudando esses materiais e fazendo a proposta de projeto, né? A proposta dessa primeira versão de POC, para justamente conseguir desenvolver um prazo muito bom, assim, para ter isso já em teste o quanto antes. A gente sabe que esse tipo de desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de ter a experiência ali do mecânico ou do operador ali dentro de uma realidade virtual, por exemplo, a gente tem que testar muito isso, porque vai ser tudo gamificado, então a gente tem que colocar o operador ali dentro, pegar o feedback dele, melhorar o processo, entender quais são os pontos que vai fazer sentido a gente gamificar para poder ter um resultado final depois. Então, o operador ele participou dessa etapa X de treinamento, ele avançou todas as etapas corretamente, então ele conseguiu atingir o número de pontos máximo e teve um tempo de aprendizado também X. Então, a gente conseguiu chegar num valor final de que, poxa, legal, esse operador ele está no caminho certo, ele está apto. Enfim, então outros que não atingirem esses números, a gente vai ter que ter esses dados para poder melhorar e ensinar ele diferente, enfim. Então, toda essa análise, o mais importante disso tudo justamente é isso, a gente conseguir gamificar essa experiência, trazer esses dados para que a Suzano consiga tomar as decisões, né? Porque a gente está falando de muitos operadores, de treinar muitos operadores, né? E a gente precisa acelerar o processo disso, né? Então, hoje, sem a tecnologia, é um tempo razoável. Com a tecnologia, a gente quer reduzir isso para metade ou um terço do tempo, né? Enfim, então a gente tem vários desafios aí. Então o step desse momento justamente os materiais que nós recebemos, a gente está fazendo uma análise para fazer realmente a proposta de POC, né? A proposta que vai ser desenvolvida para essa POC, né? Perfeito. Se eu puder contribuir só, Rafael, eu acho que eu quero trazer um tema que é muito interessante para os nossos ouvintes quando a gente fala sobre startup, que é justamente as expectativas que a gente tem de parceria em desenvolver isso. A Suzano tem plena consciência que ao trabalhar com a RD3, com a Uniria e com outras startups, a gente não está comprando um produto de prateleira. A gente não está perguntando para o Rafael quando que ele entrega isso, qual que é o prazo e perguntando para ele fazer uma semana antes, que é o que a gente sempre faz. É diferente o relacionamento, a gente não tem nenhuma expectativa de chegar a algo pronto, que ele me passe, que eu aprove, que eu brigue com ele por causa do preço. O que a gente está estabelecendo com as nossas startups é uma forma diferente de a gente pensar também, e sabendo que a gente está conversando com um parceiro que vai trabalhar em algo que tem risco, que não tem clareza de que se vai funcionar perfeitamente, que vai depender dos nossos inputs para a gente entender se a gente vai fazer esse negócio funcionar juntos. Então, acho que mais do que qualquer outra relação comercial mais tradicional que a gente tem, onde a gente tem as expectativas, um contrato, algo a se fazer, a construção junto com uma startup é saber que nós temos uma chance disso não dar certo, a gente tem uma chance de não ser exatamente o que a gente precisar, a chance de que o Rafael precise adaptar algumas coisas e passe para a gente a expectativa de como funcionaria isso para a gente. Então, trabalhar com uma startup é entrar no desconhecido, é entrar em alguma coisa que não foi feita anteriormente.
que a gente não tem a disponibilidade de comprar de prateleira, como alguém da minha idade fazia, comprar o CD do software dele, instalar e sair usando. É uma relação muito diferente. Então, o que a gente espera, e a nossa forma de fazer como Suzano no relacionamento com a startup, tem dado certo porque a gente entende isso e a gente pode construir algo juntos e a gente vai descobrir juntos como vai funcionar isso, o que vai funcionar bem, o que não vai funcionar, o que precisa ser adaptado. Então, é muito prazeroso trabalhar com essas empresas que trazem um conhecimento que a gente não tem. Nossa especialidade é na produção de celulose, mas que trazem para a gente esses desafios e a gente consegue pensar em alguma coisa juntos, algo que, com um resultado aqui que não foi desenvolvido hoje para outras empresas, que a gente consiga fazer alguma coisa que é nosso e traz um valor inestimável para a gente. Perfeito, isso até aí. contribuindo um pouquinho, nesse ponto, assim, é uma construção em conjunto, né? Então, a gente vai construir algo em conjunto com a Suzano, a gente vai conectar nossas capacidades técnicas com a experiência do segmento, do setor com a Suzano. Então, é uma construção em conjunto, é um desenvolvimento customizado justamente para a necessidade da Suzano nesse processo aí, da Floresta 4.0. Então é bem isso, não é um produto de prateleira, algo que está pronto, que chega lá, eu quero esse, não. É uma produção em conjunto, onde a gente vai estar trocando experiências, informações, por isso que vai sair algo que não existe, teoricamente, porque a gente vai trabalhar junto e desenvolver uma solução que vai estar adequada aí às necessidades e à evolução da Floresta 4.0 da Suzano. Paulo, eu acho que você comentou algo, você e o Rafael, muito importante agora nessa etapa aí do nosso bate-papo, sobre isso, né? Porque trabalhar com a startup, você realmente, você tem que assumir risco, como você colocou, então a empresa tem que ter essa cultura até, né, de assumir altos riscos, porque também você pode ter uma grande oportunidade, né, de como o Rafael disse, de surgir algo inédito, onde aquilo vai te gerar um retorno financeiro gigantesco também, né? Um retorno em timing, em redução de tempo, que tempo é dinheiro, nós, né, contamos o nosso tempo hoje, e que isso realmente é algo que precisa existir dentro de uma empresa que busca inovação, que busca um diferencial, é essa coragem, né, de assumir altos riscos, pensando que isso ou pode não dar em nada, ou isso pode gerar algo que só ela vai ter também como diferencial ali nos resultados, onde ela vai acabar conquistando lá na frente. Então, Sem dúvida, né, esse ponto... a gente está muito animado com tudo isso, a gente está super otimista em relação a isso. Mas é uma cabeça diferente, é diferente de a gente trabalhar como tradicionalmente, com uma equipe de suprimentos, apertando o Rafael se faz, se não faz, se não fizer o software isso eu não vou comprar. Não é essa a relação que a gente tem. Se você quiser trabalhar com uma startup assim e mantiver o seu mindset de compra de um software, é a receita para o fracasso. Eu tenho certeza que você vai criar frustração na sua empresa, você vai criar frustração nas startups que estão conversando contigo, que não tem esse tipo de garantias, né? Uma vez que a gente está desenvolvendo alguma coisa nova, mas que não diminui nada a nossa ansiedade, nossa vontade de fazer isso juntos. Paulo, eu ia até te perguntar e perguntar para o Rafael também, né? Por exemplo, como você disse, nós estamos no setor de celulose e papel, algo muito físico, né? Quando se fala papel, né? Frente à digitalização e tal. Quais foram os seus principais aprendizados, né? Atuando nesse contexto mais físicos e lidando com esse mundo mais virtual aí, com todo esse processo da digitalização. Como você, né, se percebeu aí diante desse desafio profissionalmente? Claro, eu acho que o maior desafio nosso é a gente conseguir mudar a cabeça de uma empresa tradicional como a nossa e ter o suporte da nossa liderança, o que nós temos, para começar a pensar diferente. Quando a gente vai fazer investimentos nesse aspecto, é muito tentador para mim, para o restante da liderança, voltar com as garantias mas isso vai trazer o retorno? Não era melhor a gente comprar um equipamento novo para a fábrica, que vai desengargalar algum processo produtivo? Não é muito mais garantido? Eu vou gastar o mesmo dinheiro e tenho 100% de certeza que vai resolver um problema nosso. Eu posso pegar esse dinheiro também e comprar uma máquina florestal a mais. Quem sabe ela já não traz a mesma produção que esses treinamentos e o software que o Rafael vai desenvolver com a gente, ou a Onília, vão trazer.
Então, eu acho que é importante, porque esse tipo de coisa mantém a gente com o pé no chão. Então, esse tipo de provocação da liderança faz com que a gente fale, poxa, é verdade, você tem todo esse dinheiro, compra uma máquina a mais, muito mais garantido, eu tenho certeza que ela vai produzir mais, vai colher mais eucalipto, vai transportar mais eucalipto, mas a gente também sabe da importância de colocar tudo isso numa visão estratégica, uma visão de futuro e uma visão de investimento nesse futuro. A provocação que eu faço nesse sentido é que se o Rafael já tivesse um software de prateleira que resolvesse todos os nossos problemas, provavelmente a gente não estaria inovando realmente em relação a isso, estaria custando muito mais caro, porque ele teria colocado todos os esforços dele e todo o risco com ele, trazendo isso para a gente. Então, para a gente começar juntos e ter o plantio dessa muda, se eu puder usar essa analogia, que ela possa crescer junto e através do nosso trabalho, ela crescer para algo que a gente espera que seja muito, muito importante, mas que vai depender muito do nosso esforço, é uma mudança de mentalidade nossa, e eu acho que a Suzano tem sido muito feliz em trazer essa mentalidade, e a nossa liderança tem sabido conduzir uma empresa centenária e do mundo físico, dos investimentos altos em capital. Vocês sabem que o nosso setor é um setor de capital intensivo, investimentos, mas a gente também ter clareza e seriedade para investir em coisas digitais e saber que de pouco em pouco a gente vai aprendendo e protagonizando esse movimento. É isso aí, é uma soma. E você, Rafael, seus principais aprendizados aí, você desenvolvendo, né, tudo num universo aí virtual, né, e lidando aí com o mundo real, que não corre na mesma velocidade, né, que não tem as mesmas facilidades de apertar um botão e funcionar, né? O nosso aprendizado justamente é evoluir, né? Porque conforme a gente está dentro de uma startup que tem como, assim, o propósito de existência da RD3 Digital é justamente assim, a gente expandir a realidade e potencializar a experiência das pessoas através da tecnologia. Esse é o propósito de existência da RD3. Então, para a gente poder manter essa chama acesa, a gente tem que estar em evolução como ser humano. Tanto nós como líderes quanto o time de produção, todo mundo tem que estar sempre buscando evolução, né? Então a gente tem que, assim, na nossa cultura só pode fazer parte do time quem é apaixonado por tecnologia, a pessoa que vai buscar inovação, que vai buscar métodos para melhorar o processo dele de desenvolvimento de trabalho. Então, assim, a gente aprende justamente estando dentro de um ecossistema de necessidade criativa, né? Que a inovação é a nossa prioridade. Então, com base nisso, a gente tem que ter uma cultura que vá potencializar esse processo de criação, né? Então a gente aprende a estudar, a desbravar, a gente vai promovendo melhora contínua entre nós, entre o time, a gente busca sair da zona de conforto sempre para poder justamente se arriscar, romper barreiras, né? E aí a gente vai evoluindo, né? Então só fazendo esse movimento que as ideias vão surgindo, né? Então, as ideias vão surgindo, os projetos vão melhorando e a gente vai conseguindo ficar cada vez mais inovadores e criativos, né? E assim a gente consegue crescer. Então, a gente realmente aprende muito estando numa área como de tecnologia, numa área onde a gente tem que, onde os clientes, as empresas procuram a gente justamente para isso, né? Para a gente conseguir expandir a realidade, trazer coisas realmente inovadoras, né? E gerar uma experiência maximizada, né, para as pessoas através da tecnologia. Tá certo, Rafael. Bom, Thais, se você tiver mais alguma coisa, senão a gente pode fazendo o encerramento, eu vou chamar cada um. Não, eu só tenho a agradecer realmente a participação de vocês, os comentários, o aprendizado, porque a gente no setor cada dia aprende uma coisinha nova de departamento, e eu fico muito feliz aí de vocês terem participado desse nosso primeiro podcast Giro Temático. Obrigada. Sim, também vou agradecer aqui os nossos convidados, né, dando a palavra aí ao Paulo, para que ele faça aí a sua, né, mande o seu recado aí para os profissionais do setor e o nosso setor, e agradecendo aí pela participação brilhante aí, Paulo, que nos deu aí uma visão bem extensa, né, tanto sobre a cultura da Suzano, sobre essa coragem de assumir riscos, sobre as expectativas e perspectivas de vocês. Claro, para mim é um prazer. A BTCP tem uma relevância extremamente importante no nosso setor, ajuda a gente demais. A revista O Papel também foi leitor durante muito tempo, então para mim é um prazer e uma honra ter sido convidado por vocês para falar.
Acho que a gente está vivendo uma transformação, a gente está longe de saber tudo sobre esse assunto, a gente está aprendendo. O que a gente tem aqui na Suzano é muita vontade de protagonizar essa revolução digital e que o nosso setor possa cada vez estar mais desenvolvido. Eu acho que o setor agro como um todo, florestal em específico, a gente tem bastante oportunidades ainda para trabalhar nesse sentido e acredito que através da união de esforços, de um potencial que nós temos no Brasil também, de muitas empresas que estão investindo, muitas startups, como a do Rafael, trazendo valor, trazendo coisas diferentes, criando coisas que nem no exterior existem, eu acho que a gente tem tudo para fazer com que o nosso setor seja cada vez mais forte. Então, muito obrigado pelo convite de vocês e foi uma honra. Obrigada, Paulo, você. E acho que assim, o nosso setor, quando falamos sobre isso, sobre futuro, sobre inovação, né, o papel às vezes é visto como algo retrógrado e tal, mas o nosso setor em si, na bioeconomia, tem sido exemplar, né, com o lançamento dos bioprodutos, biocombustíveis, o uso da bioenergia, nesse sentido aí das biorrefinarias, eu acho que quando se fala hoje em setor de celulose e papel, nós não estamos nos apegando ou falando de um produto que, nossa, é ultrapassado porque é papel, não. Nós estamos falando da geração de diversos outros produtos, né? O papel sim continua, mas esses diversos outros bioprodutos na bioeconomia, que é esse novo mercado, e que com certeza toda essa tecnologia, toda a digitalização e essas transformações aí no sentido da inovação, eles vão cada vez mais promover a indústria de celulose e papel lá para um outro patamar também. E o Rafael, então, Rafael, suas palavras, expectativas e o agradecimento especial nosso aí por também ter estado conosco, né, sobre essa área tão relevante aí das startups. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de poder participar aqui desse podcast da BTCP. Muito feliz, obrigado pelo convite, né? Agradecendo também o Paulo pela oportunidade de poder discutir, debater ideias sobre tecnologia e principalmente buscando realmente evoluir e revolucionar, né, o mercado florestal, principalmente na parte de formação e capacitação dos operadores, mecânicos florestais, enfim. Então a gente está muito feliz de poder contribuir com isso, né? E muito animado e motivado também, né? Então é uma honra para a gente poder estar aqui e a gente está muito feliz e realmente agradeço demais a oportunidade. Então, sempre à disposição aí, muito obrigado. Então, vamos assim encerrando o nosso primeiro giro temático, Startups, enviando ao Paulo Mancinelli, gerente executivo florestal da Suzano, nosso grande abraço, e também ao Rafael Magno, dos fundadores da startup RD3 Digital. Podcast sobre BTCP Giro Temático, programa que fala sobre as principais tendências e assuntos de interesse ao desenvolvimento do setor de base florestal.